Daqui a pouco... Boa noite, vou começar. Eu não ouvi o que você falou. Senão daqui a pouco todo mundo vai desistir da gente. É verdade, não desistam, pessoal. Hashtag amo vocês, tá bom? Por favor. Vamos lá, boa noite. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que a gente vai passar, né? A gente trouxe aí um tema muito importante a se falar, que é violência emocional, mais conhecido como violência psicológica, e que pode ser sofrido aí, pode ser praticado por diversos tipos de pessoas, né? Pode ser amigo, parente, mãe, pai, esposo, esposa, aí até no trabalho, né, Carlinha? Exatamente. Eu acho que hoje, quando a gente fala de relações familiares e conjugal, ainda a gente tem mais dificuldade de aceitar. Na verdade, acho que é essa palavra, aceitação da violência psicológica nas relações familiares. E a gente enxerga mais quando fala do trabalho. Porque no trabalho, acho que fica mais explícito pra gente essas dores, né? Tanto porque a gente nota os nossos incômodos, como os colegas também notam os incômodos. Então, a gente aceita muito mais fácil um abuso psicológico. E eu entendo que estou sofrendo abuso no ambiente profissional do que nas relações familiares, né? Sim, é isso mesmo, assim, eu acho que o mais forte para mim, que é o que eu trouxe nas imagens aí pra gente, né, fazer a propaganda aí da nossa live, foram duas situações ali muito marcantes para mim, que meu corpo respondeu daquela forma, onde parecia que eu tinha levado um tapa na cara, e foram situações relacionadas a trabalho, né, não foi nem da vida pessoal, não foi nada relacionado à vida pessoal, foi realmente relacionado a trabalho, né? Então a gente vai trazer aí um pouquinho disso. Carlinha tem coisas para falar para a gente sobre isso, né? Tá aí como especialista de gestão de pessoas e também sobre comportamento humano. Então ela vai trazer para a gente aí essa visão e a gente vai comentar aqui algumas coisas também sobre a psicologia positiva, também, né? Como a gente poderia utilizar a psicologia positiva, né, para ajudar a pessoa que sofre, né, esse abuso, tá? Carlinha, pode ficar à vontade, a live é sua. Antes de tudo, eu quero agradecer as pessoas que estão no busão e estão nos acompanhando. Ari, Brenda, obrigado por estarem aqui com a gente. Ari conhece nós duas e muito do que a gente vai falar, ela também vivenciou, né? Então, gente, no chat eu tô acompanhando, tô lendo, não vou responder pelo chat, mas a gente pode ir falando aqui, mandem as perguntas, eu vou respondendo. Tati, acho que antes de tudo, vale a gente falar o que é a violência emocional. Talvez a gente fale pelo nome violência emocional e não consiga se conectar. Esqueci, né? Tem gente aqui que não me conhece, né? Então, é verdade. Eu fiz uma cola, tá? Pra não esquecer de nada. Mas quero começar falando a Carla, então, para a gente poder desenrolar esse assunto. A Carla, antes de ser a Carla profissional, a analista comportamental, eu sou um ser humano, mãe de três adultos, né, pré-adultos, uma adulta e dois pré-adultos, de dois, a Fernanda não conheço, de 2 pets, mais o da minha mãe 3, então conto da minha conta aí, sou mãe de pet, mãe de humanas e humano. Sou profissional, sou filha, sou esposa, sou amiga, e nas nossas diversas trocas aí da vida, a gente já falou muito sobre esse tema, e talvez a gente falou de forma mais restrita. Com muitos que estão aqui na live, eu já devo ter falado sobre isso, já vivenciamos coisas juntos, então hoje vamos expandir essa conversa para a gente levar o máximo que a gente pode. Beijo, saudade. Bom, beijo, Dê. Para começarmos, acho que é importante a gente esclarecer que a violência emocional é a violência psicológica que a gente fala. E eu costumo dizer que um tapa, a dor passa. Mas a violência psicológica, muitas vezes, ela vai pro resto da vida. Gente, sou mãe de pet, como eu falei. Então, vocês vão ver eles latirem de vez em quando, porque não dá para segurar a boca dessas cria aqui. Enfim.
E a violência psicológica, ela se pendura por muito tempo, né? E às vezes a gente precisa de anos e anos de terapia, e nada de errado em relação a isso. A terapia é muito válida, independente de traumas ou não, mas para a gente se encontrar enquanto ser humano, né? E a violência psicológica acho que é o start para que a gente ajuda. Ninguém que tá bem fala assim, vou fazer terapia porque eu tô bem. Ninguém, né? Geralmente quando a pessoa procura ajuda de um terapeuta, ai, Cadu, perdi até o foco. O Cadu entrou. Quer participar, Mi? E ele vai participar certo. Daqui a pouco a Camille chega e ele late. Quando a gente sofre alguma situação de abuso psicológico, é a hora que dá o start e você fala, vou procurar ajuda. E eu quero começar dizendo que esses traumas poderiam ser evitados se a gente conseguisse buscar terapia antes do gatilho. Né? Acho que esse é o ponto. A gente precisa normalizar a terapia, normalizar a ajuda, porque isso nos ajuda na nossa construção enquanto ser humano, para suportar todas essas violências que vêm pela frente, né? Então, a violência psicológica, ela é toda e qualquer ação que intimida o outro, que cause um desconforto, que cause medo, e geralmente a intenção é causar o medo, e a gente vai falar de alguns tipos aqui de situações de violência psicológica, e de intimidação, de desvalorização da pessoa humana, né, que está ali naquela figura. E eu quero começar falando das relações familiares, Tati, que eu acho que é o princípio de tudo. Muitas vezes a violência psicológica, ela começa na nossa infância, dentro da nossa casa, né? A gente pergunta e esses temas surgiram sobre a violência dentro de casa. Sabe aquelas às vezes os pais, e tem muitos pais aqui na live, inclusive nós duas, solta. Ai, você não presta pra nada. Ai, porque você é gorda. Ai, porque você não sabe fazer nada direito. A criança derrubou a vassoura, aí a mãe grita, viu, você não sabe fazer nada direito. Gente, a gente tá falando de violência psicológica. Porque depois de tanto ouvir que não sei fazer nada, eu aceito que eu não sei fazer nada. E eu escuto isso numa fase que eu estou em desenvolvimento, né? A gente está na construção de um ser humano ali na infância. E aí a gente repete essas frases. E eu falo a gente porque, como pais, como mães, a gente vacila. E às vezes a gente faz mesmo, né? A gente solta essas, né? De, ai, você não faz nada direito. Se as minhas entrarem aqui, elas vão falar isso certamente. Sou ser humano, erro, né? E é daí que nascem os primeiros traumas. E esses traumas que nascem quando a gente começa ali na infância ouvindo que eu não sirvo pra nada, ele vai pra adolescência, aí na adolescência começa a dificuldade de relacionamento interpessoal, nos ciclos de amizade. Ele se estende lá pra fase profissional, quando a gente começa a trabalhar. E isso traz outras várias consequências para a pessoa em si, né? Porque quando a gente escuta muito isso na infância, cresce ali um ser humano inseguro. E aí eu faço qualquer coisa para poder participar das tribos, né? Dos ciclos ali. Então, na escola, a gente, na adolescência, acaba se envolvendo com um grupinho que, teoricamente, é o grupinho popular da escola. E aí não tem nada a ver com os seus comportamentos, tá? Muitas vezes você não tem nada a ver com aqueles comportamentos, mas você quer ser aceito. Porque lá, na sua infância, na sua casa, de certa forma você não se sentia parte. Porque você ouvia que você não sabia fazer nada de direito. Que você era feia. Aí quando tem irmão, a Tati cresceu aí com irmã, eu não tive esse vínculo na minha infância, né? Então, acho que sabe melhor do que eu. Quando a mãe fala assim, porque uma tá bonita, a outra não tá. Porque sua irmã fez isso e você não fez. Aí vai crescer, mas sua irmã já fez faculdade, você tá com 30 anos, não fez faculdade. Não é assim? Fazem as comparações, né? No meu caso, a minha mãe não fazia muito isso. Até hoje ela faz algo que me irrita um pouco, que é sempre vincular as duas. Então, se ela vai falar alguma coisa de mim, aí ela vincula a minha irmã também. Entendeu? Só que nós somos duas pessoas diferentes, né? Nós não somos uma pessoa só. E aí me irrita, porque às vezes eu quero tá falando de mim, é sobre mim, aquele, né? E aí o pessoal acha assim, ai, mas é ciúme e tal. Não sei, não acho que seja ciúme, mas eu me sinto incomodada com isso.
É que às vezes na cabeça dela, vincular as duas, eu não mostro preferência, né? Então, se eu coloco as duas ali no balaio, eu não tenho preferência. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Tô falando no geral. Só que isso também causa traumas, né? Porque a minha individualidade, aonde fica? Né? Aonde fica o meu eu? Sempre eu tô atrelada a alguém. Sabe a história do Batman Robin? Do Bochecha e Claudinho? Que tem que estar sempre ocupado? É a mesma coisa. É verdade. E aí a gente cresce, assim, vai pra adolescência, assim, chega na fase profissional, assim. E aí quando a gente chega na fase profissional, a gente abre a porteira, né? Como a Tati falou, aquelas imagens da live, embora a gente pense que é, né? Ainda eu falei, amiga, que meio que foi essa? Ela, não, foi desse fato. Aí eu lembrei que na época que essas coisas aconteceram, ela estava de fato muito desgastada emocionalmente e fisicamente, né? Pelo que ela estava passando. Então, o corpo dá sinais disso. E é uma fase onde a gente vivencia muito isso, porque dentro do universo corporativo, você lida com diversas pessoas que têm diversas histórias, diversas criações, e aí cada um externa isso de alguma forma, né? E aí falando do chefe narcisista, é tudo sobre mim, eu quero ser o melhor, e aí eu quero ser o melhor humilhando as pessoas, colocando o seu time ali em situação desconfortável, porque quem aqui nunca ouviu um gestor soltar uma frase que você fala, puxa, sério que eu precisava ouvir isso aqui? Né? Já teve vários momentos que eu passei, Tati passou, Ari tá aqui, passou, eu vi que a Mari também tá aqui, a gente tá junto em algum momento e ela sabe do que eu tô falando, de gritos. Com certeza. Então, e às vezes, cara, não precisa nem ser grito, mas o fato da pessoa, desse chefe, desse gestor, não de ser inseguro ao ponto de deixar o time inseguro também, né? Já vivenciei isso também, às vezes você de pedir coisas que nem sabe o que é direito, deixar você mais confuso ainda, sabe? Tem pessoas aqui que estão presentes que vivenciaram isso junto comigo. E é muito, muito ruim, muito ruim. Você fica perdido, você chegou ao ponto de eu me sentir incapaz, de achar que eu não fazia nada certo, de que tudo que eu fazia estava errado, porque a pessoa me dava um leque imenso de ideias, e aí eu vinha com uma coisa, a pessoa falava, não é assim. Ou talvez era meio que a pessoa queria e ela sempre tinha que dar o toque dela ali, só para falar que colocou uma vírgula ali no que você fez, sabe? É o narcisismo, né? Eu preciso estar e estar. E aí a gente continua nesse círculo de eu não sirvo. E aí se você já teve todo um histórico lá atrás disso, quando você encontra esse chefe que quer colocar sempre um detalhe ali, uma vírgula aqui, aí você começa a ter esse sentimento de, poxa, eu não sou capaz. Você volta a viver todos os outros traumas que você já tinha vivido. E é uma construção, Tati, porque a gente passa isso e aí automaticamente você acaba puxando relacionamentos, e aí entrando pro lado já sentimental, você acaba puxando relacionamentos doentes, né? Que eu acho que é o mais difícil de se enxergar, porque aí a gente tem situações, a gente tem uma pessoa que está passando uma violência psicológica e a gente, trocando a cor é ótimo. Oi Dani, tudo bem? A Fernanda até colocou, né, falando de adolescente aí, que o adolescente em si já se sente assim, né? Já se sente incapaz, né? Tá num período ali que a gente sabe que é muito complicado para todo mundo, né? Todo mundo que é adolescente sabe que essa época aí é muito difícil. Fernanda é psicóloga, e aí já deixo aqui, gente, Fernanda Daniel, que tá aí na tela de você, que tá aí no chat, é psicóloga, e ela atende muitos adolescentes, então ela sabe muito bem como é essa fase, né? E o quanto isso impacta nesse adulto futuro que vai vir. E falando de relacionamento, acho que é um pouco mais difícil da gente enxergar, Tati, quando a gente tá no relacionamento, porque a gente tem uma questão de sentimento envolvido ali, e a gente sempre espera o melhor do outro, né? Tá na mídia e todo mundo acho que tem acompanhado a situação da Patrícia Ramos, da influencer. Ela
uma entrevista lá falando que quando ela namorava ainda, quando eles namoravam, ele dava indícios. Um soco na parede, um grito. E aí você fala, ah, não, mas a pessoa vai melhorar. Por quê? Porque existe uma questão de sentimento. Então você quer acreditar nessa mudança, né? E aí você se expõe a essa violência psicológica por muito tempo, né? Muito tempo. E aí, falando um pouco sobre os tipos de violência que a gente sofre, psicológica, emocional, e que talvez a gente nem sequer enxergue. Então, primeira delas, humilhação. Acontece, né? Ai, tá gorda. Olha pra você tá gorda. Quem vai te querer? Né? Falando de relacionamento. Os pais. Ah, que você não serve pra nada. No ambiente de trabalho. Olha, você precisa melhorar, viu? Porque não tá bom ainda. Eu vou trocar a cor, vou usar o exemplo da Dani aqui. Eu vou trocar a cor porque você colocou vermelho, mas eu acho que o roxo era melhor. Eu acho que você que não soube escolher a paleta, sabe? Então, olha ali as situações de humilhação. E não necessariamente a gente está falando da humilhação em público. Pode ser uma questão privada, porque geralmente esse algoz, ele não age em público, né? Ele faz ali, no cantinho, para que ninguém veja. Tem a questão do isolamento, e aí quando a gente fala de isolamento, a gente está falando da privação. Não quero você com essas pessoas, você não vai em tal lugar. Relacionamento acontece muito isso. Quando você assume um relacionamento, aí parece que lá na hora que você casou, tinha uma parte lá, alguma cláusula que você não viu, que dizia que a sua vida pertence ao outro, e aí você não pode dar um passo na esquina se ele não estiver junto, né? Ou ela não estiver junto. Então, esse isolamento. Aí você já não vai na sua família. Vence mesmo, tá, Dani? Você não vai na casa da sua mãe. Ah, que toda hora você tá na sua mãe. Porque indiretamente, né? Nossa, a gente casou e toda hora você vai na sua mãe. Quando vai ver, essa filha já não tá mais indo na casa da mãe. Ela já não procura tanto ir na casa dessa mãe, né? Ameaça e intimidação. E aí não necessariamente ameaça só você. Sabe aquele relacionamento onde o parceiro, a parceira fala assim, se você me deixar, eu me mato. Parece que não, né? Tipo, aí você pensa, se matar é você que se matou, não tem nada a ver com isso. Mas não. Exatamente, né? E assim, tem pessoas que sabem de tudo isso, né? Até uma das perguntas que veio na caixinha a pessoa que pratica, né, a violência tem consciência? Às vezes sim, às vezes não. Tem pessoas que têm consciência, fazem consciente e ativam ali gatilhos, né, nessas pessoas e que ficam por muitos e muitos anos, se não para sempre, né? São gatilhos que acompanham a pessoa ali durante toda a vida dela. Exatamente. E tem aqueles que fazem de forma inconsciente. E aí também é a construção. Cresceu ouvindo, né? Então eu só reproduzo aquilo que eu aprendi. Eu não tenho mais do que aquilo. Eu cresci vendo isso. Eu só faço porque eu acho que é um comportamento normal, né? Controle excessivo. Aí vou usar um tema polêmico aqui, hein, gente? Olha, não quero ver ninguém deixando de me seguir por causa dessa. Celular do outro. Quem nunca, né? Ai, deixa eu dar uma espiadinha aqui. Deixa eu mexer. Eu confesso que já. Acho que... É isso que eu tô falando, não levem no coração, porque todo mundo já fez. E você fazer, não tô falando que é errado, mas sabe aquela história de chega em casa e fala, me dá seu celular. Quero ver com quem você falou o dia inteiro. Né? Não tá online. É verdade, amiga. Tá online há 20 minutos, mas não tá falando comigo, tá falando com quem? Não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho que depende de cada relação, de cada acordo que as pessoas têm entre elas, né? Por exemplo, vou falar no meu particular, né? Hoje eu tenho uma relação muito saudável. Saudável até da minha parte, porque eu já fui uma pessoa muito ciumenta, né? Não esse ponto talvez de querer controlar isso, mas desconfiava de tudo. E isso é muito ruim. Principalmente não é só para quem está sofrendo aquilo ali, é para quem sente isso também. Então é algo que eu não quero sentir. Então hoje a minha relação é saudável em termos de cada um de nós sabe a senha do outro, mas não fica fuçando, sabe? E eu sei que o simples fato da gente saber disso
Não impede em nada. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer. Com você com a senha, sem a senha, você pulsando ou não. Como acordo, a Fê colocou aqui, não é errado, desde que seja em comum acordo. Esse não é o controle. O controle é quando não existe essa fala saudável, e aí a gente faz essas invasões, falando de relacionamento. Só que na vida profissional a gente também tem situações como essa. Eu tive já situações onde eu trabalhei em empresas que o horário era flexível, e a gestora queria, porque queria que eu chegasse às 9 da manhã. E aí o que ela fazia? Ela não chegava para mim e falava assim, que horas você chegou? Ela começava a fazer um jogo entre o time. Ela mandava uma mensagem, por exemplo, pra Tati, falava assim, Tati, eu tô tentando falar com a Carla, mas não consigo. Você sabe se ela já tá no escritório? Porque aí ela já pegava se eu tô atrasada e se a Tati também tá atrasada, entre aspas, né? Então, esses são controles, né? Controles excessivos. Quando o gestor... Hoje, acho que menos as empresas fazem isso, mas... Tava conversando esse final de semana com uma pessoa e ela falou que a gestora dela fazia isso, de acessar a máquina dela, e ela falou, eu na briga do mouse lá, né, eu tentando mexer e ela mexendo ao mesmo tempo. Isso são controles excessivos, que a gente também faz com os filhos, né, a relação com o filho tem que ser uma relação igual a gente tem com o nosso cônjuge, de forma saudável, né, conversar, orientar, mas não prender, porque o prender, o excesso também atrapalha, né. Sim. A manipulação, essa eu acho que acontece com mais frequência, Tati, isso no universo corporativo, nas relações familiares, e a gente não percebe. Eu e a Tati falar muito sobre isso, né? Gente, precisamos normalizar que família também são tóxicas. São tóxicas. Mães e pais também podem ser tóxicos. A gente precisa aceitar isso. Já tá mais que na hora da gente entender que pai e mãe é um ser humano de carne e osso e que tem falhas, porque eles também tiveram criações lá de trás que podem ter gerado muito trauma, né? E aí ele não tem outro exemplo, ele só tem esse, então ele faz dessa forma. Mas tem a manipulação, sabe? De mãe, principalmente. Esses dias eu ouvi uma assim, quando eu morrer, você vai chorar lágrimas de sangue pelo que você está fazendo. Não, quando você morrer, eu vou sentir sua falta, mas não acho que estou fazendo nada para chorar lágrimas de sangue nesse momento, não. Enfim, tem isso. No ambiente de trabalho, a gente também vivencia muito disso, né? De situações onde você percebe ali uma manipulação, principalmente do líder, a favor dele próprio. Né? O time é um time composto por 10, 15 pessoas. Mas o comportamento é muito mais para dar visibilidade ao trabalho dele do que da área. Essa também é uma manipulação. As empresas que são vibe liberal te manipula, viu, colega? Quero te dizer isso. Essa história de ambiente super tranquilo, descontraído, horário flexível. É uma manipulação, meu bem. Somos uma família. Somos uma família. Não é nada. Não é nada. Essa é clássica. Na AVD, ninguém vai lembrar da história de família, tá? Quero te dizer isso. Que lá na AVD não tem família, não. Vão lembrar daquele dia lá, ó, que você desconectou 6 horas da tarde e não ficou até as 10 da noite, que aí você estava desmotivada. Então, não caem nessa armadilha, gente, que existe ali um ambiente descontraído, porque isso tudo é uma forma de manipulação também. Ignorar ou tratar com silêncio. E aí eu não tô dizendo aquela história assim, olha, pra gente não brigar, eu vou sair, vou dar uma respirada lá fora. Não é isso que eu tô falando. Mas sabe aquela situação de fazer doer, Tati, assim, né? Stefan, não nada com você, hein? Só vou te usar de exemplo aí. Coitado. Tati tá brava com ele, aí ele fala com a Tati simplesmente ignora. Ignora. Não é porque ela não quer uma discussão, não quer entrar no embate, mas é porque ela quer que doa, o silêncio dela vai doer. Ignorar dói. Né? E é uma forma também de violência, porque a outra pessoa sofre com isso. Né? Sim, eu tinha muito isso na minha relação anterior. A gente ficava, às vezes, uma semana sem se falar. Entendeu? Então é uma briga de ego, de orgulho ali, onde não vai falar, também não vou falar, e fica e convive na mesma casa como se não tivesse ninguém ali.
Exatamente. E a gente sabe que machuca. A gente acha que tá resolvendo um problema, mas só tá piorando, né? Porque em algum momento você vai lidar com isso de novo. Não sei se tem noveleiros de plantão aqui igual a mim, mas na novela Terra e Paixão, a Petra tem nos ensinado muito sobre isso. Inclusive no capítulo de ontem, que ela descobre que ele não é nada de santo e de gente boa, como ele pregava. E aí ela sai desesperada, porque antigamente ela, no descontrole dela, porque ela não sabe lidar com a rejeição, ela saía correndo, ela agredia, ela atropelava, ela usava 500 milhões de medicamentos. Aí ela tá em tratamento. E aí ontem, diante da situação de quem era ele, ela sai desesperada, procura a psicóloga, e aí a psicóloga fala para ela, você tem duas opções. Ou você se interna, e aí foge da realidade, não enfrenta, ou você vai pro enfrentamento. Você vai enfrentá-lo e falar com ele e fazer com que ele te diga tudo aquilo que você precisa ouvir e você fale tudo que você precisa falar. E ela opta pelo enfrentamento. E é uma vitória, né? Quem passa por situações de violência emocional, quando você consegue externar isso pro outro de, olha, não tá legal, não gosto. A forma como você fala não é bom pra mim. A forma como você se comporta não tá legal pra mim. Eu não aceito mais isso. E isso, gente, é pro próprio gestor, tá? A gente olhar pro gestor e falar, olha, eu não vou admitir esse comportamento comigo. É louvável. Você tem que colocar limites. As pessoas, elas te ferem até onde você permite. Então, Sim. Tem essa questão de entender esse silêncio quando você quer magoar é uma violência psicológica, tá? Não tem solução de problema. A solução tá no calor da situação, aí eu falo, olha, vamos parar aqui, um minutinho ali, ó, dá uma respirada, fuma um cigarro, quem fuma, toma um negócio, uma cachaça, um café, depois a gente volta e fala de novo. Esse é saudável, esse silêncio. Agora o silêncio de Tati tá lá pro Stefan, né? Stefan, e ele tá ignorando ela, não é bacana. Ele falou que ele não. Tô dando tudo aqui porque... Não. Ele aqui, a gente é mais essa vibe de... Ele quer resolver tudo na hora, né? Eu, às vezes, preciso do tempo para digerir a situação, para engolir toda a raiva, né? Alguma coisa assim, para respirar... para depois, sabe, conversar, né? E a gente aprendeu muito junto um com o outro, e eu posso falar que ele vem me ensinando a não ficar tão grudada ali na situação, na raiva, naquela emoção, porque eu era uma pessoa que eu aprendi a ser assim, né? Então eu carregava Mabel. Eu carregava isso. A Mabel quer falar, gente. Subindo aqui nas coisas. Não, quer falar não? Então não fala. E eu carregava por muito e muito tempo, sabe? E agora eu tô aprendendo mesmo a largar isso de mão e até entra, né? Eu falo muito aqui sobre psicologia positiva, tal. O pessoal acha que é muito, psicologia positiva é good vibes, não é isso. É justamente você aprender a lidar com as emoções. Aprender a lidar com as emoções. E esse ano eu posso falar que eu aprendi bastante, muitas coisas, viu? Enterrar o que se sente não é a solução, né? Não. E aí, fico alerta para quem está nos assistindo aqui e puder contribuir com pessoas que talvez passem por isso. Aquela história de botar um calmantezinho, um remedinho, um negocinho, você só está mascarando, né? A gente precisa do enfrentamento, de lidar com essas emoções, né? A medicação é importante, estou dizendo que não é para fazer o uso, gente. Estou dizendo que ela não pode ser o todo, a gente precisa também de uma ajuda para entender essas emoções, né? Por que eu choro? Por que eu tô melancólica? Por que eu entrei nessa depressão? Por que eu tô com crise de ansiedade, né? Você entender qual é o sintoma. Exatamente. Do desprezo, já linkando aqui com o ignorar, né? O desprezo também é uma violência psicológica. E aí, falando do trabalho também, sabe? Vou fazer um evento, vai ter um evento, um happy hour, aí eu chamo 10 pessoas do time e deixo uma de fora.
Vai ter festa da família, Natal tá chegando, a galera vai se reunir. Aí eu falo, mas a Tati não pode ir. Tati não vai. Isso são violências psicológicas, porque dói no outro. Ser desprezado não é legal. Muitos casos de suicídio, muitos casos de feminicídio é o desprezo, né? Que leva a essas situações, né? Como o outro vai lidar com esse desprezo? Tem gente que vai ficar numa tristeza profunda, mas tem gente que pode reagir de forma negativa. Por isso que a gente vê todo dia mulheres morrendo aí por aí, Brasil afora, né? É verdade. Culpa e responsabilização. Quero falar muito sobre isso. Culpa e responsabilização. Falando de todas as esferas. Eu tenho uma frase que eu ouvi da minha mãe, e falando abertamente porque não me abala hoje, que minha mãe... Porque você começou a chorar quando eu mandei ele embora, eu falo, opa, essa culpa não é minha. Não venha me colocar. Eu era uma criança de 6 anos. Se ele estivesse separado, eu ia chorar 2 dias e depois eu ia esquecer. E ia ficar feliz que eu tinha 2 casas para visitar. Né? Então, não coloque no outro essa culpa. E isso acontece, né? O marido que bate na mulher. Aí ele bate e fala assim, tá vendo? Mas você me irritou. Eu só te bati porque você me irritou. Você procurou isso, tá vendo? Você me irrita tanto que eu acabei fazendo isso. Eu ouvia isso lá no antigo relacionamento, tá vendo? Você me irrita tanto que eu fiz isso. Não, mas eu só segurei no seu braço pra você não vir pra cima de mim. Ninguém disse que eu ia, mas a pessoa dizia que tava segurando porque, né, era pra inibir um comportamento, uma reação minha, né? E não é, eu quero sempre tirar de mim. E isso faz parte do comportamento do narcisista, né? Ele sempre responsabiliza o outro. A culpa é do outro. O insucesso dele é culpa do outro, nunca é dele, né? As mães que falam assim, nossa, eu poderia ter sido uma profissional de sucesso, mas aí você veio, né? E eu não pude continuar minha carreira profissional. A Nina mandou aqui, ó. Dia desses estava almoçando no break da empresa e quando estava finalizando meu horário, vi 90% da equipe, incluindo a líder, chegando para almoçar juntos. Me senti muitíssimo mal. Imagina. No meu último emprego, eu ouvi isso de uma liderança lá também, que ela falou que uma vez ela foi sentar no refeitório e aí todo mundo levantou da mesa e foi embora. Na hora que ela sentou. As pessoas são bem gentis, Nina. E aí não fala muito sobre o seu comportamento, mas fala do outro, né? Fala sobre o outro isso. Não é sobre você. E a gente demora pra entender isso. Mas geralmente não é sobre você, né? E a irresponsabilidade emocional. Aqui tem vários pontos, inclusive a irresponsabilidade profissional. Eu tenho falado muito disso no LinkedIn. A frustração que eu posso causar no outro, seja dentro de uma relação, seja numa relação profissional. E aí, levando para o lado profissional, sabe quando a gente contrata uma pessoa que a gente sabe que ela não está ainda preparada para aquela cadeira, para aquele desafio, porque você sabe que a complexidade daquele desafio é muito grande, mas você fala, não, mas a gente vai dar uma oportunidade. E eu não estou falando que a gente não tenha que dar, mas a gente tem que dar de forma consciente, né? Se eu me comprometi a te dar essa chance, então eu vou segurar a mão e vou ajudar você a se construir profissionalmente. Porque senão eu te frustro. Né, Tati? A gente sabe, a gente teve pessoas próximas. A pessoa fala, a gente não ia, porque eu não consigo fazer isso. E a culpa não é sua, tá, meu bem? Porque se você tá indo atrás, se você tá se esforçando para aprender e se desenvolver, você tem sua curva de aprendizado que talvez não era ideal para aquele cenário da empresa. Entende? E o tempo é curto para se desenvolver, e aí você não atende. Então, tem essa questão da irresponsabilidade que a gente tem com a expectativa do outro. E dentro da relação, a irresponsabilidade emocional, né? Quando você não respeita o sentimento do seu parceiro. Mulherada, tá doente em casa e o marido, vou jogar bola. Você tá lá queimando 40 graus de febre e o boy fala, não, vou jogar bola, gente. Né? Não, vou sair, não quero nem saber se você tá doente. Se vira aí com seus problemas. Tá com... assim. E aí você precisa fazer... É bem assim mesmo. Oi?
Eu falei que é bem assim, tem vários casos que são assim. Exato. Né? Aí você fala, não, mas eu quero jogar bola. Tá, a criança tá chorando, a comida tá queimando, o problema é seu, mas eu quero jogar bola. Só que se eu chegar e a comida não estiver pronta, aí entra na responsabilização. Culpa sua, eu tô com fome, vou dormir com fome. Porque você não fez a janta. São comportamentos que parece, Tati, num primeiro momento, inofensivo, sabe? Você fala, ah, não, mas imagina, minha mãe fala é da boca pra fora, meu marido fala é da boca pra fora. Não é, não. Não é, porque se em algum momento você lembra, te doeu. Se quando você lembra da frase, você sente aquela coisinha. Quando você não tá bem, você fala, bem que a minha mãe dizia, bem que o fulano disse, bem que a fulana disse, te doeu, te marcou. Então, no decorrer da vida, que depois vira uma bela de uma bola de neve, e aí pra sair dela dá muito trabalho, né? Muito. Tati, perguntaram também se existe perfil de pessoa que comete violência emocional, né? Se tem um perfil desse abusador, vamos chamar assim. Existe um perfil? Você acha que existe? Um perfil, eu acho que existem vários perfis, né? Mas talvez esses perfis tenham coisas em comum. É isso, eu acho que na verdade, não existe um único perfil. Existe características que descrevem a possibilidade de cometer abuso. E aí é uma construção de uma ou mais características para que se construa essa pessoa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do narcisista, o narcisista é um perfil de pessoa que comete abuso emocional, né? Violência emocional. Aquelas pessoas que elas não têm empatia com o próximo, também é um perfil. Porque geralmente quando eu não tenho essa empatia, eu tô mais sujeito a cometer esses abusos, né? Seja por conta da falta de tato, que é o exemplo que a gente usou agora, né? A coitada da Mona tá lá ruim, com febre, e o cara fala, problema seu, eu vou jogar bola, né? Então, a falta de empatia. A falta de empatia do chefe, que você está com uma situação complicada. Eu ouvi recentemente, alguém me relatou isso, eu não lembro quem foi, que a pessoa estava indo para um velório. E aí a chefe falou assim, ai, nossa, que triste, mas que horas você volta? Que horas... Não, a pessoa falou, que horas que é o velório? Pensando, bom, se o velório é 9 da manhã, dá tempo de você trabalhar ainda, hein, colega? Pois é, né? E parece, falando assim, parece até piada, e não. Existe gente sem noção a esse ponto, né? Existe gente sem noção a esse ponto. Às vezes a pessoa não precisa nem ser narcisista, mas ela simplesmente gosta mesmo de deixar a outra pessoa mal. Aquilo ali, pra ela, satisfaz. Tipo, tá doendo em mim algo, vou fazer algo que vai machucar essa pessoa também. Já vi casos onde, de repente, os cônjuges não estão bem, e aí jogar na cara do outro algo que sabe que magoa, sabe? Ah, você vai ser igual ao seu pai, ah, você vai ser igual à sua mãe, sabe? Pega ali onde sabe que dói a pessoa. Exatamente. Ia falar sobre isso. Quando a gente falou, né, da pessoa consciente e inconsciente que ela faz isso. E aí tem uma característica que são pessoas que sofreram abusos ou traumas. Às vezes ela nem percebe que ela tá fazendo, sabe? Mas ela faz. Mas é muito do que eu sempre falo do exemplo. Era o que ela tinha, foi o que ela recebeu. Ela não sabe fazer diferente. Então ela tá cometendo um abuso consciente? Não, muitas vezes não, mas é o máximo que ela sabe dar, né? É o que ela recebeu. Eu nunca consigo dar mais do que aquilo que eu recebi, né? Sim, e acaba reproduzindo, né? Reprodução, assim, E isso, eu acho que, me corrijam aí se alguém tiver um exemplo diferente, mas acho que 70% dos nossos pais, e aí eu tô falando dos pais da galera dos 80, 90, entendeu? São essas pessoas. Eles ferem porque eles querem ferir? Não, mas porque eles foram feridos, né? A história do homem não chora. Para de chorar porque o homem não chora. Né? Aí, exatamente.
O boy tá lá com 30 anos, todo lascado, precisando de terapia e ele não quer buscar ajuda. Porque ele escutou que o homem não chora. Sabe? Exatamente, exatamente. São coisas que vão ali, que vão crescendo junto com a pessoa, né? E aí, ao invés de melhorar, muitas vezes só piora, porque, como você falou, né? A galera que tem pais dessa época aí são pessoas que têm um pensamento muito atrasado, então não entende muitas coisas que se passam hoje, né? E não tem nem interesse em abrir a mente para isso. E aí entra a importância do que você falou antes da pessoa se tratar para não deixar chegar nesse ponto, né? Nesse ponto crítico né, disparar ali a ansiedade, de despertar uma depressão. Às vezes a pessoa tem algo, mas tem muito ainda o preconceito de só passo no psicólogo quem é doido. Ah, não vou passar, não sou doido, não sou maluco. Acha que realmente só precisa, e não, a terapia é algo muito benéfico, né? Aqui focando ainda e puxando para esse lado da felicidade efetiva, né? Felicidade autêntica, que não é você fingir que você está bem. Fingir que está bem, sorrir, faz parte do nosso dia a dia, até porque muitas pessoas fazem isso até como um mecanismo para não transparecer, né? Mas aquela situação que muita gente já ouviu falar que se você fingir, uma hora você vai acreditar, é bem por aí, né? Ah, o Will tá mandando um alô aí pra você, Carlinhos. Gente, ele resolveu conversar. Não dá pra conversar agora. Tô conversando com as outras pessoas, tá bom, filho? Ele quer conversar. Então, assim, puxando um pouquinho aí. E abusadoras, né? Ele tem. Oi? O Gelinho é um exemplo de abusador, né? Tudo é sobre ele. Mas eles podem, né? Porque eles não entendem, eles não sabem. Então, são os únicos que podem. Eles não têm consciência de que eles estão abusando. Exatamente. Assim, eu acho que é toda uma construção, né? E aí, sabe aquela frase de Instagram? Fazer terapia para lidar com pessoas que não fizeram terapia? No final, né? A gente, hoje, quem tem consciência de que precisa buscar ajuda, é buscar ajuda para lidar com o dia a dia, né? Lidar com as situações que você vai ter no seu dia a dia, que podem não ser as melhores, né? Então a gente tem que estar preparado para lidar com tudo, né? Eu acho que tudo é válido. Com certeza. A ajuda espiritual é válida, tudo é muito válido, mas você tem que estar disposto a esses movimentos de mudança e conscientização. Não tem nada que ajude se você não tiver essa consciência. E muitas vezes é tão óbvio, e hoje com a internet a gente tem tanta informação, só que ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação bombardeando a gente entra nessa de, eu não sei o que eu sigo. Né? Então, por isso que é importante escolher ali alguém para você fazer terapia, para melhorar sua resiliência, né? Para que você consiga se recuperar. Às vezes você tem traumas e tem, como chama, as crenças, né? As crenças limitantes, que foi o que você falou, você não presta pra nada, você não sabe fazer nada direito, a pessoa cresce achando isso. Tudo que dá errado na vida dela, ela vai se culpar, ela vai falar, porque eu não sei fazer nada direito, e ela coloca isso na cabeça e pronto, e fica fechado com aquilo ali, né? E muitas vezes a pessoa tá em relações negativas e não enxerga isso, porque ela cresceu naquele ambiente onde ela só tinha aquilo, então aquilo para ela é normal. Né? Se a pessoa ela cresce numa família que mente, todo mundo mente, e aí ela se torna uma pessoa que mente muito, o mentir para ela é normal, porque a família dela toda é assim. Né? Então a terapia é muito importante para isso também, para que a pessoa consiga se desenvolver, para que ela consiga desenvolver relacionamentos positivos, né? E consiga aí buscar de fato esse bem-estar que é necessário para a nossa saúde mental. E a questão da felicidade, né? Mas como eu falei, não é qualquer felicidade, é felicidade autêntica mesmo, de você se sentir bem consigo. Exatamente. E isso é importante você falar pelo momento que a gente está vivendo atual da internet. Beijo, Rafa.
um momento que a gente está vivendo da era da internet, né? Porque a internet, ela cria alguns padrões de felicidade. Então, qual é o padrão de felicidade? Se você tiver 100 mil seguidores, se você postar uma foto em 1 hora, você ter mais de 1000 likes, e se você tiver o corpo perfeito lá da Mel Maia, esse é o padrão de felicidade que a internet coloca, né? Quando você vê a galera lá postando foto de carrão no rolê, nananana, você fala, nossa, isso aí é ser feliz. Se eu não tenho nada disso, eu não sou feliz. E aí começa a história do que eu me olho no espelho e não me reconheço. Porque eu fico com uma imagem de padrão de felicidade, padrão de corpo, padrão de relacionamento, padrão de família, padrão de comportamento. Todos os padrões aí que a gente vê rolando por aí. E aí você, quando vê que você não se encaixa nesse padrão, a frustração bate. Porque lembra, você já teve uma construção que te condicionou a ser inseguro. Você já teve. Exato. Então, quando você vê todas essas afirmativas aí na internet e você não consegue se encaixar em nenhuma delas, você de novo se coloca numa situação de desespero, né? De meu Deus do céu, cheguei aos 30, não casei, não fiz faculdade, não comprei a casa própria, pronto. Eu sou uma pessoa infeliz na vida porque eu não fiz nada disso. Gente, talvez sua felicidade é uma barraquinha lá na praia. Entendeu? Exato, e muitas vezes a pessoa vê alguém que é feliz de fato, muito simples, vivendo de forma muito simples, e para a pessoa tá bom, porque na cabeça daquela pessoa, o estar bem, a felicidade dela é não dever a ninguém, conseguir sobreviver com aquilo que tá, e tá tudo bem. Esse tá dia tudo eu tava bem. Ali, não sei se ela tá aqui ainda, mas tava falando com ela, né? A história do cropped. Ai, mas é que eu tenho que ter o corpo perfeito para usar o cropped. Eu tenho que ter o dinheiro para comprar o cropped. Porque eu não quero saber do corpo perfeito, gente. Não é o meu padrão. Bonito, elegante. Não vou. Entendeu? Então é isso. Aí eu não vou usar o cropped porque eu não tenho o corpo da Mel Maia. Capaz, gente. Capaz. Vou usar o cropped. Com certeza. E é sobre isso também, a questão das terapias, de buscar estar bem, né? Justamente para isso, para você se sentir bem consigo mesmo, independente do corpo que você tenha. Eu costumo falar que o meu corpo, ele é a casinha da minha alma. Então, quem está bem é a minha alma, sabe? Ali, o meu espírito tem que estar bem, o resto a gente corre atrás. Se eu não estou satisfeita, quero melhorar, eu tenho que correr atrás disso. Né? Se eu tenho a intenção disso, de ter um corpo melhor por conta de questão de saúde também, que a gente sabe que afeta e tudo mais, e que não, exercício físico hoje não é só por estética, é também pela questão de saúde física e mental, porque a gente sabe que faz bem, então a gente sabe o caminho, né? Só que muitas vezes a gente precisa de alguém para falar isso pra gente, assim, ó, não, você vai ter que fazer isso. E recentemente passei na nutricionista, tudo que ela passou ali a gente já sabe, né? Só que às vezes precisa ter alguém para passar ali pra gente poder executar aquilo. E tá tudo bem, assim, o que não pode eu estou fazendo porque a sociedade diz que tem que ser assim. Esse não dá, né? Rafa, se me permite, vou te usar de exemplo aqui, tá? A Rafa, ela passou bariátrica, depois vocês dão uma olhadinha lá no Insta dela, o processo dela. A Rafa passou por esse processo e eu falo que tem um recorte da Rafa de 2019 que eu conheci e a Rafa que eu vejo hoje, de 2023, que são diferentes, mas foi o processo dela. Ela precisou sentir a necessidade dela. Não foi de uma imposição da sociedade. Ela quis. Todo tempo ela quis. Porque ela sempre teve um rosto muito bonito. E a gente dizia pra ela, para de graça, você não precisa disso. Mas ela precisava pra ela. E ela fez. E ela tá linda, maravilhosa, e aí tudo acompanha. Você vê que a cabeça da pessoa acompanha, o corpo da pessoa acompanha, o processo da pessoa acompanha, porque foi o processo dela, não foi o processo que a sociedade diz que ela precisava fazer, sabe? Sim. Eu acho que o ponto é esse, o quanto eu consigo me libertar das violências emocionais vivendo o meu processo, né? As coisas que eu acredito. Não pelo outro. Pelo outro você faz coisas que talvez você não faria. Pelo outro você faz coisas que te causam desconforto. Você só está fazendo para agradar o outro. Então, esse não é o padrão ideal de felicidade e nem de evolução.
O padrão para você se livrar de todas essas violências é você se preservar dentro das suas verdades. Acho que essa é a mensagem, né? Como que eu me livro? Né? A gente falou muitos pontos aqui que acontecem e as pessoas devem estar se perguntando, tá, Carla, você falou, mas como eu me livro disso? Estou dizendo que vocês têm que fazer terapia, estou dizendo que a gente precisa fazer um trabalho dos nãos. Quantos nãos eu preciso dar? Exatamente. Para eu chegar a ter uma pessoa livre desse tipo de violência. Ela vai continuar acontecendo. A sociedade vai continuar me violentando. O trabalho vai continuar me violentando. Mas o quanto eu estou bem e sei praticar o não para que eu me livre dessas situações. Acho que a mensagem é essa, Tati. Eu preciso praticar o não com elas. Estamos super em sintonia, porque eu ia falar isso, referente à questão do não. Muitas vezes a pessoa não consegue falar não. Simplesmente. E é tão libertador quando a gente consegue falar não, né, para certas situações, que a gente deixa de sentir aquela culpa ali, né? Às vezes a pessoa no trabalho pede as coisas e você, por ser muito prestativo, eu fui muito assim, você sabe, a gente trabalhou junto. E eu queria agarrar o mundo, e queria fazer tudo, para todos, a todo momento, só que isso acaba sobrecarregando. E desde lá para cá eu venho trabalhando isso justamente para que eu não me sobrecarregue, né? E começam por coisas pequenas, como você estava falando aí, às vezes a pessoa não quer procurar terapia agora, não procura, mas começa a se olhar mais, a se escutar mais, a perceber os momentos que te deixam para baixo, tenha um autocuidado ali, né? Tem pessoas que não gostam de ir em salão, essas coisas assim, mas tem um momento seu, dentro da sua casa, né, se cuida. Eu recentemente comprei aqueles óleos antigos, né, óleo de paixão, menina, levo pro banho, ui, a cadeira quase deu um troço aqui, desconectou alguma coisa aqui. Enfim, pegadinha do malandro. Eu recentemente faço isso, sabe? Então, tomo meu banho, passo meu olhinho assim ali antes de dormir. Então, depois, né, lá, é o meu momento, minha pele tá tão gostosa e fica tão cheirosa. E é o seu autocuidado ali. Acho que é muito importante ter isso, né, pra gente, e buscar também apoio, né, Carlinha? Por mais que não precisa uma rede muito grande, né? E se você não tiver também, tudo bem, você é seu apoio. Então você precisa cuidar de você mais ainda, né? Falando um pouquinho aí da questão voltada para a psicologia positiva, tentar ser otimista. Sei que em alguns momentos a gente não consegue, mas se a gente fica pensando muito no ruim, muito no pior que está acontecendo, parece que as coisas pioram ainda mais, né? Porque a gente só consegue enxergar o que é negativo ali. Então a gente não consegue ter uma outra perspectiva. Então tentar mudar um pouquinho aí o olhar, aprender com essas coisas, tá? A cadeira caiu aqui, quebrou, mas pelo menos fez alguém rir. Pronto, acabou. Sabe, por esse lado, de tentar enxergar. Oi? Eu acho que esse é o maior desafio, a gente conseguir, não é, ninguém tá falando de ser good vibes e gratiluz, não é esse o ponto, mas acho que a Miriam tá, falei gratiluz, ela deve estar rindo lá na casa dela agora. A gente sabe que pergunta e ninguém responde. Eu sei que você tá fazendo pergunta aqui. Tem momentos que ele não consegue ser positivo, né? E aí ele tá falando aqui. Como que ele muda os pensamentos? Não dá pra ser gratiluz o tempo todo. Tem hora que não dá, entende? Mas assim, aconteceu. Ontem, segunda-feira, meu marido passou a tarde inteira aqui, lavou o carro, e pererê, e parará, e a gente foi levar a Thalia embora. Fomos levar a Thalia embora, no meio do caminho, pum, chuva. Aí ele, nossa, só porque eu lavei o carro, não sei o que. Eu falei, vai molhar e sujar por fora, mas tá limpo dentro. Aí ele já olha com minha cara assim, querendo dizer, nossa, você tá muito good vibe. Nossa. Outro ponto que é a questão espiritual, né? Você falou dos aprendizados desse ano. Eu acho que eu falei isso pra Thali, acho que eu falei pro Henrique também. Se não for
se eu não tivesse me encontrado na Umbanda, talvez eu nem estaria aqui agora. De todos os desafios que eu passei, mas foi aonde foi meu aprendizado, foi aonde eu encontrei acalento, encontrei força para eu passar o meu processo e estar aqui hoje, né? 100%? Talvez não, porque a vida é isso aqui, né? Mas eu aprendi a lidar com as coisas que acontecem, e é isso. A cadeira quebrou, choveu e molhou o carro que eu acabei de lavar, mas tenta ver de outra forma. A cadeira quebrou, sinal que você precisava comprar uma nova, amiga. Vai comprar uma nova. Exatamente. Tá? Choveu, molhou o carro que você acabou de lavar, legal, mas pelo menos você limpou dentro. E aí a chuva também vai vir para dar uma melhorada no ar aí, você gastar menos seu ar-condicionado do carro. Você falou de novela, Cá? E tinha uma novela, que eu não lembro qual que era agora o nome, mas tinha o Candinho lá e ele falava uma coisa que é muito real, né? Que eu acredito nisso, que as coisas ruins que acontecem vêm outras coisas boas, sabe? Ele falava, tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. E eu vivi isso e vi na vida de muitas pessoas isso também. Onde elas estavam em uma situação ruim ali, totalmente negativa, aconteceu algo que chateou muito, e em seguida aconteceu algo. Então, muitas vezes, a gente precisa disso até para se movimentar. Até eu penso que, se não tivesse acontecido, eu não tinha dado esse movimento aqui. E aí aconteceu tal coisa, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. É óbvio que, nem você falou, não é essa questão de ficar, oba-oba, uau, good vibes, mas é ver as coisas por uma perspectiva diferente, entender que aquilo ali não é o fim do mundo, né? Tá longe de ser. Coisas ruins acontecem mesmo e tenha seu porto seguro ali, alguém de confiança para você desabafar. Se não tem, procura um terapeuta também, que é justamente para largar um pouquinho do peso, respirar, seguir em frente e ver o que vai dar, o que vai acontecer, né? Porque, infelizmente, o futuro a gente não consegue prever. A Fernanda, a gente tá falando de terapeuta e a Fernanda... Aí tá muito bom. Isso mesmo, Thalita. Thalita colocou, tá muito bom, isso mesmo. Falando dos momentos, da questão do não, de praticar o não, né? Todas as vezes que você não quer fazer algo, mas acaba fazendo para não magoar, entristecer as pessoas, você está dizendo não para você e sim para o outro. É isso. Eu não queria ir em tal lugar, mas a Tati quer, eu vou. Eu não queria fazer tal coisa, mas meu marido quer, eu vou. E aí você vai sempre cedendo para os outros e falando não para você. E aí daqui a pouco você tá vivendo uma vida que nem é sua, né? Porque você já falou tanto sim pros outros e não pra você, que aí chega no meio do caminho e você fala, gente, eu não sei nem como voltar. Já me perdi nesse rolê todo. Porque já tanta vida do outro, pra não entristecer o outro, que no final quem ficou triste é você, e aí esse outro, ó, perna pra quem te quer, porque é assim que acontece. Exato. Quando você Exatamente. você conta quantas pessoas vão te estender a mão, né? E aí você fica sozinha para recuperar o seu eu que ficou perdido aí, esse tempo que você estava vivendo e se dedicando para viver a vida de alguém, né? Com certeza, e acho que é importante também você ter... Esses dias eu postei um vídeo falando sobre o flow, né? Que é o fluxo, que é você ter uma atividade que você consegue ficar imerso ali. E o teto pode cair, desde que não seja na sua cabeça, você vai ficar ali. Então, eu tenho muito isso, por exemplo, a Carlinha que é pagodeira que nem eu, sabe, né? Tem muito essa questão de, vamos pro pagode. Eu amo aquilo ali, sabe? Então, eu tô ali, eu esqueço do mundo, né? Viu, gente? Mas vai pro pagode desestressar. Eu acho que vai cair, tá aqui 11 segundos restantes da nossa live. Poxa, aqui, ó. O Gabriel colocou. Cheguei agora, sempre me questionei se existem formas paliativas para terapia. Vamos responder, né? Deixa eu ver se ela coloca aqui, ó. Aceitar. Carlinha, tá me ouvindo? Vamos ver. Oi, Carlinha. Caiu, mas a gente ficou com a pergunta aqui do... Gabs, eu ia ler a pergunta na hora que caiu.
Ele colocou se existia, ele colocou mais ou menos assim, se existe formas paliativas para terapia. É o que a gente estava falando, né? A atividade física, o pagode, né? A religião. Sim. Ir na casa de um amigo tomar uma cerveja, tomar um café, comer um bolo. Existem diversas formas, né? Que não só a terapia com um profissional. Ah, eu preciso de um psicólogo para eu fazer terapia. Não. A terapia é brincar com o seu animal. A terapia é você fazer algo que você goste, que seja ler um livro, que seja ouvir uma música. Ir pro pagode, no nosso caso, né? Nossa terapia é o pagode. Claro, e vamos deixar. Ele, não sei se ele vai entrar novamente aqui, mas fica gravado aí. Depois eu posto o vídeo com a resposta aí para ele. Mas é isso mesmo, procurar coisas, né, que nos façam sentir bem. Exato. Né? A gente precisa. Se a gente puder simplificar, a terapia é tudo aquilo que te faça bem, que te tire do estado ruim para um estado bom, né? No meu caso, a terapia agora é o terreiro, e agora a gente está de recesso. Só o ano que vem, vou ficar sem terapia durante esse período. Henrique, abre o terreiro só para mim. Porque é os momentos que eu consigo pensar, né? Pensar nas minhas questões, que eu me consulto, pergunto, que eu escuto, e aí eu falo, poxa, é verdade, né? Até compartilhei contigo esses dias da última gira, né? Ah, você precisa mostrar o que tá no seu currículo. E aí a Tati já tava a semana inteira, você precisa fazer vídeos, precisa gravar. E eu juntei uma coisa na outra, falei, é isso, eu preciso fazer mais, mostrar mais do meu trabalho. Tá rolando, tô fazendo lá no LinkedIn, tá dando certo. Então, entendeu? Tem que fazer isso, tem que se mostrar mais, você tem potencial. Só falou, que eu já estava pentelhando, você já tinha tempo, só confirmou. Exatamente. E é isso, né? É as formas de terapia, as formas que a gente faz para se sentir melhor. Às vezes você senta, brinca com o seu gatinho, com o seu cachorrinho 5 minutos e você fala, nossa, tô melhor, né? Você tem um dia de porre, sabe aquele dia ruim de trabalho? Aí você chega em casa, eles vêm pulando, eles brincam, eles lambem, te irrita, que é o caso do gelinho, porque ele acha que ele é grande. Mas é a forma que você acha de desestressar, né? Porque depois de um dia de trabalho, de ficar em casa e levar um lambejo, não tem nada melhor no mundo, né? Eu falo assim, eu me sinto muito bem aqui com os pets, né? E quando eu não tô muito bem assim, já dou aquele abraço e fica ali dando aquele cheirinho. Faz tão bem, né? Tanto que existem terapias que usam animais por conta disso, né? Exatamente. Ontem eu fui levar o da minha mãe no veterinário e a veterinária que atendeu ele tá com câncer. Aí eu falei assim, não, tá trabalhando. E aí você vê que aquilo ali é a terapia dela, né? É o alívio em meio à doença, estar com os animais, porque eles fazem bem, né? Então, quando o Gabs vê depois aí a gravação, fica aí a dica. Existem inúmeras formas que não só a terapia, porque a gente sabe que a terapia envolve tempo e custo, né? Quem tem convênio tem dificuldade aí de conseguir fazer uma terapia e às vezes acaba deixando de pedir ajuda, de fazer um tratamento por conta disso. Exatamente, e confiança também, né? Porque muitas vezes a gente leva tempo para confiar na pessoa que está ali, né? Que a gente escolheu. Exatamente. Tem gente que tem dificuldade de verbalizar o que sente. E para um estranho piorou, né? Exatamente. Fica mais difícil, né? Mas, então, agora, né, pra gente finalizar, fica mesmo aí o recado que você falou, né, Carlinha? A questão do saber dizer não. Acho que é o grande recado dessa questão da violência num geral, né? A gente sabe que é difícil, né? Principalmente hoje, a gente ouve muito falar sobre violência contra a mulher também, né? É difícil a gente sair daquela situação por conta de dependência emocional, mas acho que esse é o grande recado geral, assim, que abrange todas as violências, né? Eu ia falar até sobre isso agora, assim, reforçando para a gente fechar,
é o praticar o não, é falar não. Se te incomoda, se o comportamento do outro, seja uma fala, um gesto, alguma coisa, te gera desconforto, não é legal. No caso da mulher, 180, né? Denuncie, procure ajuda. E no caso do trabalho, procure um ambiente que te faça melhor. Né? Quando você começa a sentir esse incômodo, é hora de olhar para o mercado e procurar outras coisas que façam mais sentido para não ficar exposto a esse ambiente. Dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Porque se você acabar com a sua saúde mental, você não vai ter ânimo para usar esse dinheiro. Então, não vai valer a pena, né? Tudo que é muito sacrifício. E crescer dói, né? Então, dói também quando a gente tem que buscar outros lugares. Porque você mais que ninguém sabe, né? Às vezes a gente tá bem naquele lugar, é um lugar que a gente gosta, mas existem situações que não nos fazem bem. E aí dói ter que mudar. Mas aí você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher ou você ou o CNPJ lá, você tá trabalhando. Se eu tiver que negociar meus valores, não vale a pena. Então, eu me retiro, porque meus valores são inegociáveis para mim. Não dá. Não dá. Não dá. Diga não. Hashtag diga não. Dá, tá? Carlinha, obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, obrigada ao pessoal que acompanhou aí, né, a nossa live durante toda essa 1 hora aí que a gente fez. Desculpa os problemas técnicos, mas deu tudo certo, o bate-papo foi super gostoso, né? Adquirimos aqui um conhecimento legal com a Carlinha e vamos fazer outras, hein, Cá? Com certeza. Eu que agradeço o convite, Tati, para falar sobre esse tema aqui. É um tema recorrente e frequente em todas as esferas da nossa vida. Quem não me segue lá. Eu vou começar a postar aí semanalmente, vou tentar postar alguns vídeos sobre assuntos familiares, pessoais, falando ali de autoconhecimento, um pouquinho sobre trabalho, para contribuir aí com o dia a dia de vocês e até a próxima. Até a próxima. E quem não segue ainda a página aqui do PS Sempre Sorria, gente, segue aí, ajuda aí, fortalece, tá bom? Beijo, Cá, beijo, gente. Até a próxima. Beijo, até a próxima.